Eu desconfio que essa decisão judicial pode te deixar sem comida e sua família comprometida financeiramente, mas assim, seriamente comprometida financeiramente. A gente está falando da decisão da justiça contra a Uber. A empresa vai ser obrigada a pagar R$ 1 bilhão de multa e contratar todos os mais de 500 mil motoristas que trabalham no estilo freelancer, da mesma forma que eu faço aqui no YouTube. Para você entender tudo direitinho, fica comigo até o final do vídeo, porque nós vamos abordar várias opiniões de influenciadores políticos e pessoas que fazem alguma diferença nesse arcabouço econômico que está o Brasil enfiado e pessoas que concordam e discordam. E eu queria saber a sua opinião, mas segura aí. Antes disso, eu vou pedir o like para você logo agora no início, para ajudar aqui o canal, o compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. E se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho. A sexta-feira, olha, a sexta-feira é sempre magnânima. Vamos começar falando da notícia em si. Qual é a notícia principal? A Justiça do Trabalho condenou ontem a Uber a arcar com danos morais coletivos no valor de R$ 1 bilhão, além de determinar a contratação de todos os mais de 500 mil motoristas nos termos da CLT, que eu já expliquei aqui para vocês, que é no formatinho da Carta del Lavoro do fascista Mussolini. Nós, conservadores, somos a favor disso? Não, nós não somos, mas nós é que somos os fascistas. Bom, vamos continuar aqui com o post do Dr. Emerson Grigoletti. Segundo a sentença, os danos morais coletivos serão direcionados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador na proporção de 90% para o Fundo de Amparo ao Trabalhador e os demais 10% vão para a Associação de Motoristas por Aplicativos que tenham registro em cartório e constituição social regular, ou seja, paga imposto. Isso mesmo, Dr. Emerson Grigoletti, ele destaca aqui, nenhum centavo dessa verba aos motoristas, exceto a contratação obrigatória nos termos da CLT, entre outros penduricalhos. Resta saber se esses trocados, esse R$ 1 bilhão aí de multa, que receberão agora, serão tão valiosos quanto o risco da empresa simplesmente encerrar suas atividades no país e todos ficarem a ver navios, sem receber, sem contrato e, o pior, sem trabalho. O grande lance é que é o seguinte, olha, no frigir dos ovos, o que está acontecendo? O motorista do Uber, ele disse assim, eu não quero CLT. Aí a justiça disse para o motorista, dane-se, tem que querer. Aí o Uber fala assim, mas isso é ruim para todo mundo. E a justiça, cala a boca e toma multa de R$ 1 bilhão. E aí o motorista, essa grana vai ficar com a gente, né? E a justiça, sonha, seu trouxa. Esse foi o post que eu achei muito inteligente do Ítalo Petraglia, né? Agora tem outras considerações, tá, gente? Vamos lá. O Carmelo Neto, ele chamou a atenção no seguinte, com mais de 500 mil motoristas cadastrados, o juiz da 4ª Vara de Trabalho de São Paulo determinou que a Uber deve contratá-los, além de condená-los a um pagamento de R$ 1 bilhão por danos morais coletivos, que seriam, os danificados seriam os motoristas, que dizem, não, nós não tivemos dano nenhum e nós não queremos isso. Parem de nos defender, pelo amor de Deus. Mas aí a justiça falou, não, que eu quero defender você assim mesmo. E aí o Carmelo Neto fala, olha, você que atualmente depende da Uber para sustentar sua família, você está preparado para perder essa fonte de renda? Que é isso que vai acontecer, né? Vamos lá, seguindo aqui, tem gente que defende. Tá, o Rafael Machado, que é um duguinista assumido, né? Ele é adepto da teoria da quarta política, que foi inspirada lá nos tempos da União Soviética. Então, Rafael diz o seguinte, se o Uber decidir sair do Brasil por ter que se submeter às leis brasileiras, outras empresas entrarão no lugar. É capaz até desse tipo de serviço se tornar mais descentralizado com a proliferação de aplicativos locais. Não há vácuo em mercados já bem estabelecidos. Eu acho que o que o Rafael Machado não entendeu ainda é que, assim, isso não vai acontecer. Por quê? Porque tudo que for privado, além de não oferecer uma excelente renda
para quem presta serviço, não é lucrativamente interessante para a empresa que prestar o serviço. Certinho? Então, não, esse olhar aí do Rafael Machado, na minha opinião, está absolutamente obtusa. Se a Uber for forçada a sair do Brasil porque a operação comercial deixou de ser lucrativa, quais empresas fariam essa caridade para o governo brasileiro e não para o trabalhador, e muito menos para o consumidor final, que somos nós que utilizamos a Uber? Quais empresas fariam essa caridade? Só se for os Correios? Ah, tá. Vocês lembram, né? Daquela proposta anterior que disse: se o iFood sair do Brasil, a gente põe os Correios para entregar. Pois é, meu amigo, senta e chora. Vamos em frente, que tem mais um aqui. O Felipe Quintas diz o seguinte: se a Uber sair do Brasil, será prontamente substituída pelas demais. Como é intangível e informal, ela depende mais do Brasil do que o contrário. A neodireita chora porque a marca Uber simboliza flexibilização do trabalho, tão ao gosto dela, da neodireita, e que só criou pobreza. Será que só criou pobreza mesmo? Espera aí. Vamos mostrar aqui para vocês um post do canal do Negão, né, nosso amigo aí. Ele diz o seguinte, eu conheço Uber que mora em periferia, aqui, Eu conheço Uber que mora em periferia e tira 8 conto livre como Uber. E conheço motoca que nem terminou o 2º grau, que tira 4 conto livre entregando comida, e também conheço quem faz 3 conto de bike. Isso irrita o senhor das fazendas, tanto quanto um escravo que aprende a ler e que conversa com outros escravos, né? E os outros ouvem. Então, assim, será que esse Uber que o Negão conhece, que tira 8 conto livre, vai ficar satisfeito em passar a ganhar 1.200 e poucos reais porque o governo cuidou dele? Cuidou dele? O que você acha? Conta aí para mim nos comentários. O professor Eduardo Vieira, ele chama a atenção do seguinte, a guerra de regressistas não é contra o Uber, é contra a liberdade, a possibilidade de prosperidade dependente. Isso significa que nenhum caminho alternativo para a sua renda está seguro. Não tem 99, InDrive, iFood, que seja fora do escopo da bandidagem. Pule de uma empresa para a empresa. Ou seja, tudo junto com o Estado. Tudo pelo Estado. O Rafael Gluves, ele chama a atenção para o seguinte, para a gente olhar pelo lado positivo. Com a Uber obrigada a contratar todos os motoristas, quem ganha? O velho Ibope, atual... Esqueci até o nome do órgão. Esqueci, depois eu lembro. Ele fala assim, com a Uber obrigada a contratar todos os motoristas, o IBGE, o índice de desemprego no país, cairá drasticamente, meu amigo. Quem hoje é autônomo poderá ostentar sua carteira de trabalho assinada, ganhando menos, mas com toda a formalidade. E aí ele diz que esse país virou uma pocilga. Eu concordo com ele. E você? Qual é a sua opinião? E a gente vai mais fundo, né? O Rafael ainda comentou para a gente se acalmar. Pelo amor de Deus, tenham calma. Quem vai pagar as custas trabalhistas da Uber é a Uber, não é o consumidor final. Então, assim, queria saber qual é a sua opinião. Se você fizesse parte aí dessa empresa, né, que instalou aqui no Brasil, ela depois veio a 99, teve o iFood e tal, essa informalidade que dá muito mais lucratividade também para o trabalhador, não só para a empresa, eles inauguraram uma era de liberdade de poder ganhar o seu dinheiro, tratar, estar de acordo com o que foi combinado. E aí, se você ganhasse 8 mil como Uber, você ia gostar de ter a sua carteira assinada com todos os direitos que o Brasil, né, direitos trabalhistas, todos fiados na Carta del Lavoro do fascista Mussolini, e você perde o ganho mensal de 8 mil por mês e aí passa a ganhar 1.200 por mês? Você concorda com essa defesa da justiça aos nossos maravilhosos trabalhadores, mesmo que eles digam, não me defenda, eu não quero que você me defenda, deixa eu aqui. E aí, o que você acha de tudo isso?
O que eu acho é que a justiça brasileira está, assim, numa nova fase, numa nova era, toda trabalhada na União Soviética. Bom, eu vou dar um exemplo simples para vocês. Eu e o YouTube. Eu e o YouTube somos parceiros. Então, nosso contrato de prestação de serviço é: eu cumpro a minha parte, ele cumpre a parte dele, eu trabalho utilizando a plataforma e a plataforma me remunera por isso, dentro dos moldes já acordados que eu concordei. Vocês já imaginaram quanto quanto tempo pode demorar para que a Justiça Trabalhista brasileira ordene que o YouTube contrate, pelo regime de CLT, todos os produtores de conteúdo, porque, afinal de contas, esses trabalhadores precisam ser protegidos? Do jeito que é agora, é assim, ó. Supostamente, quanto mais eu trabalho aqui no YouTube, mais eu ganho, porque eu ganho por visualização. Então, se eu quiser fazer um vídeo, eu ganho relativo a esse vídeo. Se eu quiser fazer 2 vídeos, eu ganho relativo a 2 vídeos. E aí, o dia que eu quiser fazer 10 vídeos e trabalhar 10 vezes mais, o problema é meu. Eu trabalho o quanto eu acho que eu tenho que trabalhar. E o dia que eu não posso trabalhar, ou que eu não quero trabalhar, eu não trabalho. Então, eu não ganho nada. Para mim, está muito bom. Não precisa vir me defender. Afinal de contas, eu não vou nem dar ideia, né? Porque a hora que o Taxad descobrir o quanto de imposto a mais o Brasil pode conseguir regularizando a prestação de serviço dos youtubers para a plataforma, eu acho que a gente está muito lascado. Deixa aí o seu like, compartilha. Se você gosta do nosso trabalho, aqui tem um Pix que você pode ajudar a nos remunerar ainda com total liberdade. É doarpravaleria@gmail.com. Você pode fazer isso com qualquer valor e na descrição eu também deixo 2 contas, né, 2 ferramentas bancárias e mais uma conta no PayPal, caso você nos acompanhe aí de algum país cuja liberdade econômica é levada a sério e tenha uma moeda forte, porque nosso futuro aqui é o yuan, né? Vocês sabem. Encontro com vocês nos comentários. Fala aí para mim. Você também quer ser defendido pela CLT nos moldes da Carta del Lavoro de Mussolini? País que vai para frente, sexta-feira está quente.